Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Carpini, primeiro tomar um gol aos 47 do segundo tempo, se na tua opinião acabou sendo um castigo para o Guarani diante do futebol apresentado, e quais os reflexos, na sua opinião, desta derrota para a sequência do campeonato? Os reflexos piores possíveis. A gente insiste em ter algumas falhas que elas não cabem mais. A gente vem batendo muito nessa tecla durante a semana, durante os trabalhos. O adversário nunca dá esse erro contra nós e a gente tem se equivocado em várias situações, né? Passamos a situação do Jean Carlos, passamos a situação dessa bola lateral e tomar gol aos 47 do segundo tempo, né? Começo de jogo, final de jogo, não se toma gol, isso é inadmissível. E os reflexos, como eu falei, são os piores possíveis, né? Começar da maneira que nós começamos, eu acho que a gente tem que rever muitas coisas, precisamos ter um pouco mais de brio. Carlos Rodrigues, Rádio Central, Carpini, boa noite. Você disse que o Guarani teria 2 decisões jogando no Brinco de Ouro nessas partidas contra Náutico e Oeste, que iriam determinar o futuro do clube. O time perde a primeira, jogando muito mal, cedendo aí uma virada com o jogo com 1-0, e que parecia até certo ponto controlado, embora tenha tido outra atuação ruim. Acho que já te perguntei isso uma outra oportunidade, mas vou perguntar de novo. Dá para encontrar sinais de reação nesse time? Você consegue ver esse time capaz de se recuperar a curto prazo, principalmente vendo aí 6 jogos, 5 derrotas e várias atuações ruins? Enquanto tiver a esperança, a gente vai trabalhar e vai lutar e tentar melhorar. Já vivemos situações piores o ano passado e reagimos. Por que não agora? O que aconteceu no passado também a gente sabe que não acontece sempre, não queremos esse sofrimento, mas é possível a reação. Mas a gente precisa rever algumas coisas de maneira interna, algumas coisas que vêm acontecendo dentro dos jogos que não cabe mais. Então, a gente vai lutar sim, eu só discordo que mais uma atuação ruim. Acho que o resultado ruim, a atuação hoje foi muito ruim, mas no geral, as seis rodadas do Brasileiro que nós tivemos não foram atuações ruins, foram resultados péssimos. E hoje foi um resultado péssimo e uma atuação ruim, sim, concordo com você hoje. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Carpini, boa noite. Outra derrota de virada em casa, desta vez para o time do Náutico. Seguiu um roteiro parecido como foi contra o Paraná, o Guarani abrindo o placar, até jogando bem, mas depois tomando a virada com falhas individuais. Desta vez a falha foi do goleiro Rafael Alpim. Não tem como falar outra coisa, né? O psicológico dos jogadores estão de fato lá embaixo, né, Carpini? Em 6 jogos, 1 vitória e 5 derrotas. O que você pode falar para os torcedores do Guarani nesse sentido, neste caso? O pior momento possível, a gente procura entender o porquê dessa fase tão ruim que não passa logo. Um início bem trágico, né? Não imaginávamos dessa maneira, por tudo que a gente vem trabalhando, vem construindo de ideias. Mas como você frisou, algumas situações elas vêm acontecendo dentro dos jogos que a Série B, no futebol, não te permite esse tipo de erro, e a gente tem insistido. Não estou transferindo aqui a responsabilidade para ninguém, não, mesmo porque a responsabilidade é sempre do comando, até porque o primeiro que sobra é sempre o comando, né? Eu estou bem ciente disso e bem tranquilo. Enquanto eu estiver à frente, eu vou buscar uma alternativa de alguma maneira. Já mexi no sistema, já mexi nas peças. A gente precisa se reencontrar e rápido. Pois não, Washington Mello, canal Esportes Online. Carpini, o jogo estava até controlado, mais uma vez o Guarani perdendo no final, numa falha individual. Gostaria de saber qual foi a sua intenção, principalmente com as entradas do Elias Carioca e do João Paulo. Em relação ao João Paulo, me parece que ele ainda não está aí 100% da sua forma física. Por favor, explique principalmente essa alteração. Bom, a do João Paulo com o Todinho pediu, sentiu cansaço, pediu para sair, estava com cãibra já, posterior pesada, eu tive que mexer por necessidade. E a do Elias para tentar ter um pouco mais de desafogo, um cara com uma estatura boa para poder ter força, brigar na frente, segurar a bola na frente. A gente estava no momento do jogo ali bem controlado, fez 1-0, não vinha fazendo um bom jogo, mas o jogo estava controlado, caminhava ali para não acontecer nada se a gente mais uma vez não errasse nos mesmos detalhes. Então,
A ideia foi essa, ser um desafogo e poder reter a bola um pouco mais próximo do gol do Náutico, no campo do Náutico. E em vários momentos ali acho que faltou um pouco de tranquilidade, lucidez, né? Muitos erros frequentes, e vai chamando a equipe adversária para cima do nosso time. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Carpini, boa noite. Na saída do gramado, o Cristóvão falou sobre estar fechado com o treinador, né? Ele disse que a culpa da atual situação do Guarani é dos jogadores e não do treinador, e que eles gostariam da permanência do treinador. Como que você vê essa situação? Elenco fechado, time unido, mas as coisas não acontecem? Exatamente dessa maneira. O elenco fechado, um ambiente bom, vestiário bom. O trabalho, a gente tem colocado algumas ideias que vinham acontecendo, né? Depois da parada a gente ainda não conseguiu retomar nossa lucidez, nosso bom futebol. É importante ter essa confiança deles, esse carinho, essa credibilidade, mas mais importante que isso é a gente pontuar, a gente fazer vitórias, a gente fazer pontos. A Série B é um campeonato muito longo, claro que muita coisa vai acontecer, mas o começo diz muito do que vai ser a competição, a gente não pode se enganar. Então, por um lado é bom, mas por outro lado incomoda muito, né, essa sucessão de erros, né? Eu falo sempre para ele, a Série B, se você não ganha, pontua. É importante pontuar, no final faz diferença, e nós deixamos escapar várias situações. Está aí o Náutico, né? Dos jogos que teve anteriormente a nós, fizeram 4 empates, hoje eles têm 7 pontos com 4 empates. E nós acumulamos aí mais uma derrota, e vai trazendo uma responsabilidade, um peso muito grande, e nós nos colocamos nessa situação, então nós temos que sair dessa situação. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Carpini, o Guarani virou o primeiro tempo ganhando. Aí você tirou o David, que já tinha cartão amarelo, e colocou o Arthur Rezende. Queria saber qual a intenção de fazer essa troca, e por que não colocar um outro volante no lugar do David, como o Marcelo. O Arthur é volante, joga de volante desde o ano passado, e o David pediu substituição, com a posterior pesada e cansaço. Gustavo Marques, Rádio Futebol Interior. Boa noite, Thiago Carpini. O que acontece com o time do Guarani que oscila tanto dentro da mesma partida? Isso pode ser um problema psicológico ou físico, na sua opinião? Eu acredito muito no aspecto emocional e psicológico, né? O momento que a gente está atravessando de tanta instabilidade, tanta porrada, e a gente precisa se unir, ser forte, né? E retomar rapidamente o caminho das vitórias. Gustavo Biano, EPTV. Carpini, a gente viu a sua reação, né, no momento em que o time tomou o empate e depois quando sofreu o gol da derrota. Você ficou muito abatido, acho que não poderia ser diferente. A gente até percebeu que o Guarani ele teve uma postura diferente daquela de não ficar tocando a bola, né, nesse jogo. Imagino que tenha sido por um pedido seu. Diante de tudo isso, de tudo que você já fez e os resultados não vindo, o que você pretende fazer agora? Continuar trabalhando, continuar lutando. Já vivemos situações piores aqui mesmo no Guarani em outras oportunidades. E enquanto a gente tiver a confiança dos atletas, enquanto eles acreditarem no trabalho, naquilo que está sendo passado, é possível a gente buscar. Em relação a essa construção de jogo, hoje a gente abriu mão um pouco disso, sim. A gente tentou ser um time com um pouco mais de transição, terminar mais a jogada, finalizamos em muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Quando estava 1-1, tivemos uma bola do Cristóvão, que o zagueiro se jogou, e do nosso lado, o momento quando é ruim, ela desvia e sai, deles desvia e entra, sobra na cabeça do cara. Então, o futebol, o momento da gente falar menos, trabalhar mais e continuar buscando alternativas dentro do que nós temos do nosso elenco, para a gente retomar o caminho das vitórias. Eu acredito que esse peso só sai com a primeira vitória, e ela precisa vir. E como eu falo sempre, o campeonato tão corrido como a Série B, você não ganhou, você pontua, isso é o mais importante, está sempre na briga. Regis Melo, GE. Globo. Carpini, depois da última rodada, você chegou a dizer que não se sentia ameaçado pela pressão que vem sofrendo, pela pressão que a equipe vem sofrendo. Como que fica hoje sua cabeça, a cabeça dos jogadores, depois de mais uma derrota dentro do Brinco de Ouro e já de olho na sequência da competição? Trabalhar, continuar trabalhando. Enquanto estiver à frente, como eu falei, tivemos situações piores. Eu não me sinto ameaçado pelo seguinte motivo: eu acho que não tem ameaça. Quando
achar que não é o momento, que chegamos no limite. Acho que todo ciclo ele tem um começo, um meio e fim. Eu acredito que não é o fim. Eu não gostaria que fosse dessa maneira, né? Eu tenho um sonho aqui dentro dessa Série B, projetei isso, tracei isso, tenho colocado nas mãos de Deus e a gente tem buscado trabalhar. Mas a gente entende também que o começo não foi como nós imaginávamos, de se indignar, né? Da mesma maneira que o torcedor está indignado, nós também estamos, da maneira que nós começamos, mas a ameaça não. Acho que o momento ou troca ou não troca, então não tem por que ameaçar. Enquanto eu tiver o respaldo dentro do vestiário e das pessoas que estão comandando o Guarani nesse momento, do conselho, do presidente, a gente vai continuar trabalhando. Quando eles entenderem que não, acho que tudo, como eu falei, é um ciclo. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Carpini, boa noite. O quanto a falta de confiança dos jogadores e o número de erros individuais podem comprometer na continuidade do seu trabalho à frente do Guarani? E em relação ao Rafael Costa, existe a possibilidade dele não fazer mais parte do elenco do Guarani para a sequência da temporada? Desculpa, eu não tinha entendido em relação ao Rafael. Bom, em relação aos erros, eles comprometem não só a mim, eles comprometem um todo, né? Acima da figura do comandante no momento que sou eu, nós temos uma instituição que precisa muito retomar o caminho das vitórias, precisa muito retomar essa Série B, precisa de uma campanha mais segura, mais instável, sem tanta emoção como foi do ano passado. Né? Em relação ao Rafael Costa, ele teve uma recidiva, né? Recidiva não, pesou de novo a posterior, a mesma que ele ficou um período afastado, teve uma lesão, queimamos algumas etapas, né, junto com o departamento médico, sempre correndo muito risco com a gente, nos ajudando muito. Tentamos queimar algumas etapas para ter ele antes e aí ele acabou pesando de novo e ficou fora dessa partida.